19 de novembro de 2022. Alexandre de Moraes dá tiro no pé. Operação da PF na Fundação Getúlio Vargas põe em pânico ministros de tribunais superiores. Conselhos tutelares fazem blitz em acampamentos de manifestantes. PGR rejeita pedidos de afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e do ministro da Defesa. E a declaração de Romeu Zema sobre Bolsonaro. Esses são os assuntos Nas Redes de hoje. Como você já sabe, o ministro Alexandre de Moraes determinou essa semana o bloqueio de contas bancárias de quase 50 pessoas físicas e jurídicas. Mas alguns dos resultados produzidos por essa medida ilegal mostram que essa decisão não foi precedida de uma investigação mínima. Dão a entender que ele acorda de manhã, escolhe um alvo que, de repente, atenta contra a democracia e o Estado de Direito e manda a polícia atrás. E eu vou frisar mais uma vez, sem o cumprimento do devido processo legal. Ele ignora solenemente o papel do Ministério Público. Mas o resultado dessa atitude foi um tiro no próprio pé, porque mostra o primarismo de uma pessoa que foi alçada ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal por indicação política do ex-presidente Michel Temer, do qual foi ministro da Justiça. Caminhoneiros e o tiro no pé que Alexandre de Moraes acabou de dar. Guardem comida, não tem hora para parar. Ao mandar de qualquer jeito e inconstitucionalmente bloquear contas bancárias de pessoas e empresas, Alexandre de Moraes bloqueou a conta do Banco Rodobens, uma empresa que faz leasing de caminhões. Obviamente, os caminhões ficam no nome do banco até a quitação total dos débitos. Veja só o absurdo. E a empresa veio a público esclarecer a situação e na nota publicada fica claro que nós não estamos mais em um Estado de Direito. Veja a nota de esclarecimento do Banco Rodobens. Em relação às notícias veiculadas em alguns portais sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, envolvendo o nome de proprietários de caminhões que teriam participado de manifestações, o Banco Rodobens foi surpreendido ao verificar que consta de tal relação. Ainda sem acesso aos autos para as devidas confirmações, mas já antecipando uma análise interna, identificamos que supostamente dentre os caminhões encontravam-se clientes com financiamentos na modalidade de leasing operacional, onde a propriedade é do banco, e o cliente arrendatário tem a posse direta do caminhão e pode optar, ao final do contrato, pela aquisição do bem. Ou seja, não são bens de uso do Banco Rodobens, modelo semelhante ao praticado na locação de veículos. Por fim, a Rodobens afirma que não teve qualquer participação nos atos relacionados na referida decisão noticiada, e nem autorizou qualquer pessoa ou instituição a fazê-lo em seu nome, e está atuando para que esse equívoco seja corrigido, uma vez que sempre pautou a sua atuação pela ética nos termos estabelecidos pelo seu Código de Ética. É o fim da picada, né? Essa atitude belicosa de um ministro, em vez de acalmar os ânimos, acaba provocando um efeito contrário. A gente está vendo. Caminhoneiros estão falando em paralisação, donos de empresas com frotas desses veículos já falam em protestos com os caminhões na garagem. Aqueles que estão exercendo seu direito legítimo de protestar pacificamente estão se revoltando. Profissionais de diversas áreas, juristas e políticos, começam a se manifestar contra as atitudes. Veja aí o post de Leandro Ruschel. Abolida a liberdade de expressão no Brasil, agora também está sendo abolido o direito ao protesto e à reunião.
Ministro Moraes decretou bloqueio de contas bancárias de dezenas de donos de caminhões e outras empresas que estariam participando de manifestações em Brasília. O deputado reeleito Marcel Van Hatten, do Novo, disse o seguinte: Judiciário brasileiro, em especial o STF, desmoralizado por soltar bandidos, agora decide, em decisão monocrática de Alexandre de Moraes, bloquear ilegal e inconstitucionalmente contas de quem protesta contra bandidos. Tem inversão de valor maior? O jurista Ives Gandra Martins tem alertado, desde o início do inquérito ilegal das fake news, sobre alguns absurdos que estão acontecendo. E esse alerta vem sendo reiterado constantemente. E ele diz que o ministro Alexandre de Moraes está ferindo a Constituição. As pessoas inconformadas com o que está acontecendo perguntam: onde é que está a OAB? Onde é que estão os juízes e juristas sérios desse país? Onde está o Congresso que se ajoelhou para o Supremo? Nós só podemos chegar a uma conclusão: ao lado do Lula. O post de Wagner Lemos resume tudo isso que a gente falou. Manifestação é legítima. Golpe é tirar um bandido da cadeia e colocá-lo na presidência do Brasil. Operação da PF na Fundação Getúlio Vargas põe em pânico ministros de tribunais superiores. Daí, a operação da Polícia Federal na FGV pode atingir ministros do STF e STJ. A Polícia Federal realizou anteontem uma operação chamada Sofisma contra esquemas de corrupção, fraude em licitações, evasão e lavagem de dinheiro, que seria praticado por uma organização criminosa que explorava a Fundação Getúlio Vargas. Fases seguintes da investigação têm potencial para avançar sobre a relação da entidade com altos magistrados e pode criar muitos embaraços para ministros do Supremo, do STJ e de outros tribunais superiores. A informação é do site Metrópolis. Ministros de tribunais superiores têm posturas questionáveis quando aceitam convites de empresários para participar, por exemplo, de eventos regados a mordomias, quando seus parentes, por meio de escritórios de advocacia, têm interesses em causas que tramitam nesses tribunais. Isso aí eu estou dizendo só para dar alguns exemplos. Se essa operação, como disse o site Metrópolis, tem o potencial de atingir ministros dessas cortes, é preciso que a apuração seja rápida, eficiente e eficaz, né? Para poder jogar a luz em cima daqueles que se locupletam do dinheiro público e que acabam decidindo o destino de pessoas e empresas de forma enviesada. Conselhos tutelares fazem blitz em acampamentos de manifestantes. Como dissemos ontem, as nossas autoridades do Xandaquistão estão tentando de todas as maneiras acabar aí com as manifestações democráticas que estão sendo realizadas nas portas dos quartéis de todo o Brasil. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, deu 5 dias para juízes das varas de infância e juventude verificarem se há crianças e adolescentes em acampamentos destinados aos protestos contra Lula. E a blitz já começou com a presença dos conselhos tutelares em alguns acampamentos. Aí, ó. Agora eles não tinham o que fazer, estão fiscalizando as barracas. Olha só, para ver se acha criança. E se achar, qual o problema? Tá os pais aqui. E se achar? Qual é o problema se tivesse criança aqui dentro? Aí, ó. Estão atrás de criança. E se achar? As crianças daqui escuram. Não, isso é direito bandido. O humano não. O humano tem direito não. Tem direito para bandido. Pois é. Eu quero saber, e se achar criança, qual o problema se os pais estiverem aqui? Nenhum. Eu acampo com meu filho onde eu quero. A hora que eu quiser, eu acampo com meu filho. Ninguém aqui pode se obrigar a acampar com meu filho, rapaz. Vocês são doidos, vocês estão pensando que vocês estão lidando com gente leiga. Aqui o mais burro. Vocês não estão lidando com gente leiga não, rapaz. Que é povo de direita, que estuda, que sabe das suas leis. Vocês estão fazendo papel de ridículos. Qual mandato? Quer dizer então que eu tenho que pedir ordem para acampar com meu filho onde eu quiser.
Eu vou acampar com meu filho, eu tenho que pedir ordem de você. Venezuelano de outro país deita no esgoto. Vai lá na rodoviária, tem um monte lá de criança lá, ó, dormindo igual cachorro. Igual lixo que a prefeitura colocou pra eles lá, ó. Você não tem vergonha, não? E o conselho que tá lá não faz nada. Tá lá, ó, na rodoviária, um monte de gente jogada igual cachorro. Com pai e mãe. A gente acampa onde quiser. Com pai e mãe, tá? Não tem uma criança sozinha aqui, não. A gente acampa onde quiser. Bem lembrada a situação dos menores aí que estão dormindo na rodoviária de Brasília, né? Alguns deles sem os seus pais ao lado. E os fiscais do conselho cumprindo ordem judicial atrás de crianças que estão com seus pais, que têm endereço fixo, que estão matriculados em escolas e que estão recebendo uma grande lição de cidadania. São atitudes como essa que revoltam ainda mais uma população que está inconformada com o que está acontecendo no país. Agora eu pergunto para você, alguém já viu a justiça preocupada com as crianças em acampamentos do MST? É essa hipocrisia que irrita o brasileiro de bem. Romeu Zema faz declaração sobre Bolsonaro e provoca reações. Bolsonaro perdeu para si mesmo, diz Romeu Zema, governador de Minas Gerais. O Zema disse que o presidente teve uma infelicidade muito grande, principalmente na comunicação. Ele acrescentou que o Bolsonaro teve bons resultados, mas sempre causando muitos ruídos e um desgaste desnecessário. E finalizou dizendo que mais do que ter perdido para o próprio Lula, o presidente Bolsonaro perdeu para si mesmo devido à forma de comunicação. Zema não deixa de ter razão com relação a ruídos que acabaram gerando alguns desgastes. Mas se a gente se colocar aí no lugar do presidente, vai constatar que ele, desde o seu primeiro dia de governo, vem sendo massacrado pela mídia que nunca se conformou com a sua eleição. E não só pela mídia, pela oposição também. E pelas autoridades do nosso judiciário, diga-se de passagem. Nada de bom que o governo fazia era divulgado, mas eventuais problemas eram potencializados pelas narrativas criminosas dessa gente, né? E acabavam ganhando destaque nas primeiras páginas dos jornais do consórcio. Os ataques que ele recebeu estavam totalmente fora de qualquer critério de razoabilidade, né? Nunca nenhum presidente do Brasil recebeu pressões dessa natureza. Mas se o governador de Minas, ele acha que com essa declaração vai poder minimizar as divergências com o novo presidente eleito, eu acho que ele está redondamente enganado. Não sei se você lembra, quando o Zema decidiu apoiar a candidatura do presidente Bolsonaro, o Lula disparou que ele tinha escolhido o lado errado e não poderia se arrepender depois. Acho até curiosa essa certeza que o Lula tinha com relação ao resultado da eleição, né? Infelizmente, governador Zema, o senhor está na lista dos inimigos de Lula e escolheu o lado errado. E o senhor sabe o que isso significa para o seu próximo governo. Dessa vez, o mineiro falou demais. Procuradoria-Geral da República rejeita pedidos de afastamento de diretor-geral da PF e do ministro da Defesa. O deputado Marcelo Caleiro, do PSD do Rio de Janeiro, e o senador Randolfo Rodrigues pediram ao Supremo a investigação e o afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e do diretor-geral da Polícia Federal, Silvinei Vasques. E esse pedido foi feito no âmbito do inquérito ilegal que apura a existência de milícias digitais. Aliás, um inquérito que não tem fim. Quando o Alexandre de Moraes sente que o tranco pode ser grande, aí ele manda o pedido para a Procuradoria-Geral da República. Em princípio, ele nem deveria ter recebido esse pedido, porque o fórum adequado para tomar alguma providência com relação a um ministro de Estado e um diretor nomeado pelo presidente da República não é o Supremo, é o Congresso. Segundo a vice-procuradora, o pedido dos parlamentares não tinha conexão com o inquérito que apura a existência de uma milícia digital.
No parecer, ela escreveu que as novas notícias crimes em que estão também em questão não trazem fatos a serem contemplados por essa investigação, já que não veiculam elementos concretos e reais de inserção em uma organização criminosa que atenta contra a democracia e contra o Estado de Direito. Se o ministro Alexandre de Moraes vai seguir a orientação da PGR, aí são outros 500, né? Se não seguir, vai estar descumprindo o ordenamento jurídico existente. Mas tem um outro pedido de afastamento do ministro da Defesa protocolado na quarta-feira, dia 16, que está tramitando no STF. Veja só. Um grupo de advogados alega que o ministro cometeu crime de responsabilidade ao divulgar a nota que informou ter encontrado fragilidades no sistema eleitoral. Só podem ser advogados petistas, né, que querem calar um ministro de Estado, membro das Forças Armadas, que foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participar da Comissão de Transparência. E se ele encontrou alguma fragilidade, já deve ter informado a quem de direito. E agora quem tem que dar explicações é o TSE, na pessoa do seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Só que ele insiste em dizer que o processo eleitoral está encerrado. Encerrado para quem? Tenha um ótimo fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta com Nas Redes.